descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra te servir, Senhor. Mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifique, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra te servir, Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Deus abençoe sua vida, sua família. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder, como Naamã no seu poder. Deus seja sempre louvado, Deus seja sempre verdadeiro e o homem mentiroso. O homem só está falando a verdade quando ele está falando dentro da palavra de Deus. Quando ele fala dentro do seu ideologismo, tanto faz religioso, político, ideia sua própria, ele está falando mentiras. A verdade está na palavra de Deus. O manual de orientação, o manual de sobrevivência. E aqui, esse texto que nós vamos ler hoje, ele está em um momento
de Israel, onde o povo viviam debaixo da lei. Ali, se você não obedecesse à lei, aquilo que estava escrito, a Constituição de Israel, você morria. E é por essa razão nós vemos várias expressões no Antigo Testamento. Escolhei hoje a bênção ou a maldição, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a perdição. A maldição, escolha a vida para que vivas. Então ali, se você escolhesse o contrário do que a lei dizia, você seria condenado pelos juízes e morreria literalmente. Era lei, não tinha cadeias. Nesse contexto aqui que nós estudamos no Antigo Testamento, quando a nação de Israel estava sendo formada, não existia cadeias. Então Deus instituiu cidades-refúgios para inocentes. Se fosse condenado porque desrespeitou a lei, porque desobedeceu a lei de Moisés, que fala de Moisés, mas não é de Moisés, é de Deus, os juízes julgavam a pessoa baseado nas leis que Moisés escreveu, e ali morreria mesmo. Todos os outros, quem seria o carrasco? O pai, a mãe, a nação inteira. Quando o juiz dava a sentença de morte, porque aquela pessoa realmente enquadrou naquele crime, porque desobedeceu à lei de Moisés, agora ele era colocado em um determinado lugar, e ali era quase 4 milhões de pessoas, cada um com uma pedra. E ali cada um jogava a sua pedra. Era tantas pedras que a pessoa ia morrendo a pedrada, ia se formando uma montanha de pedra em cima da pessoa. Ali ninguém tocava naquela pessoa, naquele cadáver. Ali já ficava sepultado debaixo das pedras. Se tornava um montão de pedra em cima dele, e ali terminava a sua vida física. Quando a Bíblia fala que morreria, lá no Antigo Testamento, morreria literalmente. Condenado pela lei, condenado pelos juízes. Então é dentro deste contexto aí que nós vamos ler hoje e meditar. Então ali, o povo agora ia atravessar o Jordão, tomar posse da terra prometida, uma promessa de Deus. Mas não é para entrar lá de qualquer jeito, porque alguém que entrou lá de qualquer jeito colocou tudo a perder, morreu muitas pessoas por causa de uma família desajustada, um homem com 2 filhos. Desobedeceram a ordem de Deus e esconderam ali uma cunha de ouro, uma capa babilônica, e aquilo ali custou a vida de muitas pessoas, de muitos soldados de Israel. Porque Deus não atua onde tem pecado. E porque ali existia pecado no meio, Deus abandonou Israel, e eles tiveram que se virar sozinhos. Depois de vencer Jericó, as muralhas caírem sozinhas pelo poder de Deus, agora foram enfrentar a cidade de Ai. E ali muitos morreram porque Deus não estava com eles. Então não adianta eu chegar para você aqui e profetizar para você que Deus vai te abençoar. Hoje é o que a gente ouve no geral. Profetas falsos que falam o que as pessoas querem ouvir. Não adianta chegar aqui e dizer para você que Deus vai te abençoar. Se você não abrir mão do pecado, Deus não vai te abençoar. Essas são as verdades da palavra de Deus, e eu tenho que pregar a verdade. Não adianta chegar aqui com falsas profecias. Se você não reconhecer o seu pecado, você vai comer todo dia. O suficiente para você não morrer de fome vai ter todo dia. Porque Deus manda chuva e sol para justos e injustos. Jesus disse, chuva e sol vai vir para todo mundo. Mas bênção especial só vem para aqueles que se arrependem, que se convertem. E essa bênção especial chama-se salvação eterna. Segurança eterna. Essa aí só vem se você reconhecer os seus pecados e entregar a sua vida para Jesus de uma forma incondicional. Não adianta ficar falando aqui, seu carro vai vir, sua casa vai vir. Pode vir. Mas pelo seu esforço.
Mas quando você se entrega de uma forma incondicional, as coisas vêm automaticamente, você não precisa estar correndo atrás. Olha o que está escrito no Salmo 127, se não me falha a memória. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada. Acordar, deitar tarde e acordar de madrugada. Comer o pão de dores, porque o Senhor é que dá aos seus amados enquanto estão dormindo. Enquanto estão dormindo, Deus está abençoando. Então essas bênçãos aí é para quem obedece, é para quem abre mão do pecado, é para quem renuncia a si mesmo. São bênçãos especiais e não adianta profetizar isso na sua vida. Se você não tomar a decisão de mudar de lado, de mudar de vida, você vai gostar muito de trazer essas profecias para você, mas elas não vão se cumprir e eu vou ser um profeta mentiroso. As bênçãos de Deus sobre a vida daquele que não teme a Deus é chuva e sol. O básico para a sobrevivência. Deus não vai deixar ninguém morrer de fome porque Ele tem responsabilidade com a sua criação. E Ele criou o ímpio e o justo. Então Ele manda chuva e sol para todo mundo. Mas não adianta ficar profetizando bênção especial se você não quer. Deus não opera no meio do pecado. Deus não derrama água limpa em copo sujo. Então o que você mais vê hoje são profecias falsas. Venha como está. Mas aquele que tem um encontro real e verdadeiro com Jesus jamais será a mesma pessoa. Será transformado, porque Jesus transforma de dentro para fora. Então, não é nada forçado. Eu tenho que querer. Liberdade total. Eu preciso renunciar coisas. Renunciar minha própria vontade, meus próprios desejos, meu próprio ideologismo. E prosseguir na ideologia de Deus. Então aqui, o povo de Israel ia agora tomar posse da terra prometida. E a gente? Será que a gente não tem uma terra prometida aí para tomar posse? Então vamos ler. Vamos ler o texto aqui. E isso aqui fala de genealogia. Nós não vamos estar lendo genealogia. E vamos ler só a partir do versículo 5, que dá para a gente entender. Isso aqui é lá no Antigo Testamento, tá? Nós vamos conhecer um pouco lá do Antigo Testamento. Diz assim, o próprio Deus falando. Então, versículo 5, Josué 24, versículo 5. Então enviei Moisés e Arão, é Deus que enviou, tá? E feri o Egito como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu os vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais, já tinham morrido esses pais, com carros e com cavaleiros até o mar vermelho, clamando ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz, Deus falando, no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos. E possuíste as suas terras, e destruí de diante de vós, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoassem. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós.
os amorreus, e os perezeus, e os cananeus, e os heteus, e os gigarzeus, e os heveus, e os jebuseus, vários povos, várias tribos. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e enviei vespões diante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, e nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, é tudo que Ele quer. É o que Ele quer de mim, é o que Ele queria de Israel, e é o que Ele quer de mim. Salomão escreveu isso no finalzinho do livro de Eclesiastes, finalzinho da sua vida. De tudo que deves guardar, guarde os mandamentos, tema o Senhor, porque esse é o dever de todo homem. E Deus aqui, muito antes disso, falando. Salomão só estava replicando o que Deus falou. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Presta atenção nisso, com sinceridade e com verdade, não como um fariseu. São detalhes que a gente encontra na palavra de Deus. Servir a Deus com sinceridade e com verdade. Nosso Deus não é Deus de mentiras e nem de atores, de representação de papéis denominacionais. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Aí agora, olha a escolha, olha a liberdade que Deus dava. Porém, se vos parece mal, Josué falando, passou o recado do Senhor. Agora Josué fala no versículo 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei. Olha a liberdade aí. Escolhei hoje. É hoje, não é amanhã e nem depois. Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ali houve uma resposta do povo a Josué, que era o general do exército de Israel. Versículo 16, eles deram uma resposta. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Nunca aconteça isso. Só que eles não cumpriram. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, da escravidão, e o que tem feito esses grandes sinais. Vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai Celestial, grande é o Senhor e não digno de ser louvado. Por isso, Senhor, eu estou aqui adorando o nome do Senhor, na beleza da tua santidade. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, porque fazemos isso no nome que é sobre todo nome, no Deus que nos tirou do Egito, da escravidão, do pecado, e nos trouxesse até aqui. Portanto, fica conosco, ensina-nos através da tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Uma encruzilhada. Estamos hoje em uma encruzilhada. A nossa decisão hoje não é política. É servir
A Deus ou a Mamon? Da mesma forma que aconteceu com Israel. Eles estavam prestes a receber uma bênção maravilhosa. Até ali Deus os sustentou com maná. Maná caiu do céu durante 40 anos até a primeira colheita ali em Canaã. Mas agora chegou a hora da decisão. Agora vocês têm terra para plantar. Então hoje escolham. Na sua insuficiência, na sua impotência, eu sustentei para mostrar para vocês que sou eu e não vocês que fazem. Agora é hora de vocês prosseguirem. Dentro desse contexto que estamos estudando aqui, ou meditando, havia uma lei que tinha que ser obedecida na marra. Ou obedecia ou morria. Muitos morreram. Mas ninguém foi obrigado a servir a Deus. Escolhei hoje. Foi a ordem de Josué dada por Deus. E aí dentro desse contexto Josué diz assim: porém, eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Por que essa expressão de Josué? Porque na lei, se um filho desobedecesse o pai ou a mãe, ele morreria. Então ele tinha que obedecer o pai e a mãe obrigatoriamente, porque tinha um parágrafo na lei que foi regulamentado depois, que se um filho fosse desobediente a pai e mãe, esse pai e mãe levaria ele até os juízes e os juízes julgariam sua causa. E a previsão ali do Código Penal que Deus imprimiu na lei era que esse filho desobediente, ele era obrigado a respeitar, ele seria apedrejado por toda a congregação. Essa era a pena prevista na lei. Então, por essa razão, essa expressão de Moisés. Porém, eu e a minha casa, o pai escolhia para a família toda. Mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo ou morria. Hoje vivemos outro contexto totalmente diferente. Hoje vivemos não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E agora, debaixo da graça, o pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai ou da mãe. Cada um é responsável pelos seus próprios pecados. Cada um responderá perante Deus pelos seus próprios pecados. Então a escolha hoje não é mais uma escolha familiar, onde o patriarca escolhia e toda a família tinha que obedecer. Mas mesmo assim, pela educação familiar, pela base familiar, quando um pai é um bom exemplo para os filhos, sabe criar os seus filhos, educar os seus filhos na retidão, na educação, na palavra de Deus, esses filhos obedecem aos pais por vontade própria, sem nenhum tipo de obrigação. E eu, por exemplo, eu e a minha família, nós vamos sempre no mesmo lado. Somos 6 pessoas que votam. E sempre me perguntam nas eleições: o senhor vai votar em que lado? Para quem que o senhor vai votar? Aí eu digo: todo mundo vota onde eu voto, família todinha. Estou falando filhos e netos. Não porque eu obrigo, mas porque eles querem seguir o mesmo caminho que eu estou seguindo como família. E eles acreditam que a decisão minha como líder é a decisão certa. Então sempre foi assim, eu nunca obriguei ninguém, sempre foi assim. Sempre me perguntam e todos aqui em casa seguimos na mesma direção. Apesar de ter problemas, que toda família tem problema, mas nesse sentido, todos do mesmo lado. Não é uma família dividida. Marido para lá, esposa para cá,
um filho para lá, outro filho para cá. Não. Seguem não orientações, não mandamentos, mas seguem direcionamentos por livre e espontânea vontade, porque entendem também assim, porque são ensinados dentro da palavra de Deus. E aí eles escolhem. Eu não preciso escolher para eles, e eu não posso escolher para eles, mas eles escolhem. Aqui não, aqui dentro desse contexto, ai daquele que não seguisse as orientações do pai. A família é a base da sociedade, e naquele tempo, como base de sociedade, a família todinha tinha que seguir na mesma direção. Ou então aquele que se desviasse para o outro lado. Vou dar aqui só um exemplo. Aqueles estavam prestes de entrar em Jericó. Já tinham atravessado o Jordão. E agora Josué, que Moisés já tinha falecido, Josué agora na direção do povo de Deus, chegam ali para destruir Jericó, as pessoas que moravam ali. E aqueles muros eram totalmente intransponíveis, ninguém poderia penetrar. Eram 2 muros de mais ou menos 15 metros de altura, 12, 15 metros de altura. Para você ter uma ideia, um muro de 12 metros vai dar 3 andares de altura. Muito forte, de pedras. E eram 2 muros, um por dentro e outro por fora. E ali não tinha como eles penetrarem. Só obedeceram a Deus. Deus disse, olha, sempre para Josué, o líder. Deus só fala com o líder. Por essa razão, o chefe da família precisa ser respeitado. O líder da igreja precisa ser respeitado. O presidente da república precisa ser respeitado. O prefeito precisa ser respeitado. Precisamos orar por eles. E ali Deus deu as orientações para Josué. Vocês vão rodar todo mundo em fila indiana. Durante 6 dias, todos os dias, vocês vão dar uma volta em volta da cidade. Caladinho, ninguém dá um pio, ninguém conversa. Caminhada de oração. 7 caminhadas de oração durante 7 dias. No 7º dia, vocês vão fazer o seguinte, orientações de Deus e obedeceram à risca. Vão dar 6 voltas. 6 voltas caladinho. Vão dar a 7ª volta, isso tudo num dia. Na 7ª volta, quando vocês estiverem terminando a volta, vocês gritarão todos ao mesmo tempo, junto comigo, pelo Senhor e por Josué. Todos gritaram. E quando todos gritaram na 7ª volta, todo o muro caiu. O muro não caiu para fora, não me lembro direito. Caiu para dentro. E eles invadiram a cidade. Tinha uma ordem, não pegue nada dessa cidade. Nada, nada, nada. Em outras guerras que o povo de Deus participou, eles podiam pegar os despojos, os bois, as ovelhas, o ouro, que era o dinheiro da época, as riquezas da época, era ouro e prata, né? Bronze. Mas ali havia uma ordem de Deus, não peguem nada dessa cidade. Aí teve uma família, seu pai e os 2 filhos. Viram ali, quando invadiram a cidade, uma capa babilônica muito bonita. Pegaram para eles. Uma cunha de ouro. Desobedeceram a Deus. Pegaram e esconderam. E depois daquela vitória ali contra Jericó, agora a próxima cidade era Ai. Aquela cidade para onde Ló tinha fugido. E ali, eles agora que tinham vencido aquele povo forte,
mas não sabiam que aqueles homens tinham escondido aquelas coisas, desobedecido a Deus, perderam a guerra para uma pequena cidade. E agora Josué, como líder, vai clamar ao Senhor, e o Senhor diz: olha, existe anátema no meio de vocês. Ninguém sabia onde estava o erro, totalmente escondido. Mas o pai e os dois filhos sabiam. Olha aí a família. Família juntas no pecado. Hoje nós podemos ver aí famílias inteiras no tráfico. Famílias inteiras, usuários, uns junto com os outros. Não tem mais respeito. A mesma coisa era a família de Acã. Eram sócios no crime. Sócios no pecado. E aí a nação inteira pagou. Até descobrir quem pecou. Mas depois, quando descobriram, Deus mostrou onde estava o pecado, porque Deus mostra. Agora chega a hora de pagar o preço. E agora quem vai pagar o preço? Acã? Não, a família toda. E agora aquela família é apedrejada juntas. Pecaram juntos, vão morrer juntos. Acertaram juntos, vão desfrutar das bênçãos juntos. Isso aí acontece até hoje. Mas naquele tempo morria. Agora não morre fisicamente, mas morre espiritualmente, porque nós somos influenciadores e somos influenciados. Como pai, eu influencio a minha família, mesmo dando liberdade. Como mãe, você influencia a sua família, mesmo eles tendo liberdade, mas eles escolhem, eles vão seguir o seu exemplo. Por essa razão, a responsabilidade de um pai e uma mãe é tão grande. Esses aí escolheram não obedecer. Pagaram com a própria vida. A família toda. Quem decidiu obedecer, uns sofreram pelo pecado deles, porque assim como a igreja, o povo de Deus era um povo e todos pagavam pelo erro de um. E fisicamente também a igreja paga pelo erro de um. Porque somos um corpo. Então a igreja também está sofrendo pela desobediência de uns. A igreja está ferida, a igreja está machucada, a igreja ela é comparada a um corpo. E ontem, esses dias todos, eu estava com um bicho no pé, me incomodando, coçando muito. E eu com a minha vista fraca, coloquei óculos e já tinha pelejado para tirar esse bicho, eu não enxergava. Eu sabia que tinha um bicho ali, só que eu não enxergava para tirar esse bicho. Até quando foi ontem, eu disse para minha esposa: vem cá, tira um bicho aqui no meu pé, eu acho que tem um bicho aqui. Eu arrancava sangue, mas não tirava, porque eu não estava enxergando ele. Coloquei o pé lá e ela veio. Então a família é para isso. Ela tirou, o bicho já estava até com tripa, já estava velho já. Então família é para isso, é para um ajudar o outro, um suprir as deficiências do outro. E a igreja, como família de Deus, ela também não é para andar cada um buscando seus próprios interesses. A igreja também de Jesus é um corpo. E quando um erra nesse corpo, todos são xingados. Quantas vezes já fui xingado aqui? Não fui humilhado porque não sou eu. Aqueles que me perseguem não perseguem a minha, essa é a minha visão, estão perseguindo a Jesus, porque eu sou um embaixador do rei, eu sou um enviado, eu sou apenas um mensageiro da palavra, eu não sou dono dela, eu estou apenas servindo ao meu rei. Então, quando me atacam, eu não me sinto atacado. Então, por essa razão, eu não fico bravo, eu não fico irado, porque não estão atacando a mim, eu não me sinto atacado, eu não me sinto ofendido. Jesus sim, ele que é o dono da obra. Então quando o pecado entrou na igreja, tá gente?
Hoje as coisas estão correndo solta. O apóstolo Paulo diz que nós somos livres. E ele diz que tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Então eu sou livre para matar, eu sou livre para roubar, sou totalmente livre, eu posso escolher, mas nem todas as coisas me convêm, em obediência à palavra de Deus. Mas muitos vai nessa onda aí e eles fazem parte do corpo de Cristo. E aí o corpo de Cristo está sofrendo as consequências. Consequências das nossas escolhas pessoais que afetam todo o corpo, todo o povo de Deus. O povo de Deus é um só. E aí, chegamos em um ponto, por causa de nossas escolhas, que nós não temos mais identidade espiritual. A gente não sabe quem é filho de Deus, quem não é. E nem cabe a nós julgar quem é ou quem não é. Mas Deus vai fazer a separação, e essa separação já começou. Não adianta eu dizer que eu sou, eu preciso ser. Eu preciso ser sal da terra e luz do mundo. E para ser sal da terra e luz do mundo, eu preciso viver a palavra, pregar a palavra, me alimentar da palavra de Deus. Ser orientado por ela, ser dirigido por ela. Em tudo que eu vou fazer, eu tenho liberdade total. Mas se eu agir como Acã e os filhos dentro desse corpo, dessa família de Deus, muitos vão morrer por minha causa. Por essa razão, Jesus disse, o escândalo virá. Não veio por Acã, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Melhor seria que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse no mar, porque vai ter que prestar contas. E Acã não prestou contas só da família dele. Perante Deus, ele teve que prestar conta daqueles que morreram na guerra por causa do pecado dele. A família toda dele sofreu as consequências, porque seguiram seu coração ganancioso. Mas, com certeza, foi educado daquele jeito, seguiram os passos do pai. Mas Acã ainda teve, com certeza, de prestar conta pelos soldados que morreram, não foram poucos. Diante de uma guerra fácil de ser vencida, se Deus estivesse no meio. Mas Deus não habita onde o pecado está. Por essa razão, Josué, em outra expressão, disse: santificai. Vamos descobrir onde está o pecado. O pecado está escondido. Santificai-vos. Ore. E no outro dia, Deus mostrou onde estava o pecado. Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de nós. Se eu santificar a minha vida, Deus fará maravilhas no meio de nós. Se eu não me santificar, não buscar melhorar, obedecendo a palavra, Deus não fará. Vai ser a mesma coisa, vai morrer gente. Então a igreja está enferma, a igreja está doente. Quando eu digo a igreja, eu estou falando do sistema, porque a igreja está dentro do sistema. Deus sabe quem são os dele. Estou vendo muita gente preocupada aí com a situação. Ah, muita gente vai embora. Vai mesmo. Vai mesmo. Porque a peneira está aí. Exatamente para isso, para purificar. E a purificação já começou. E está começando agora. Só procurando um texto aqui. Muitos abandonaram Jesus também no seu ministério. Se eu acho aqui. João, primeira carta de João,
capítulo 2, versículo 19. Para você entender isso que eu estou falando aqui. É tudo baseado na palavra. Vai sair muita gente, tá, gente? Vai morrer muita gente. A peneira, a igreja será sacudida. Por essa razão, nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Está vendo que é pouca gente que tem aqui? Sim, é pouca gente. São poucos os que se salvam? Perguntaram para Jesus. Sim, são poucos. Porque a porta é estreita. E muitos não querem saber, não querem renunciar nada para entrar nessa porta estreita. Então, quando chega nessa porta, muitos vão ficar, outros vão seguir. A porta está estreitando. Deus vai passar o prumo na sua igreja, prumo de Amós. Deus vai sacudir a sua igreja. Não fique esperando coisa boa pela frente, porque nós estamos no final. Está chegando o momento de morrer pela sua fé. Até aqui nós vivemos pela fé. Mas está chegando a hora de morrer pela fé. E aí muita gente vai pular fora. Eu não tenho que estar preocupado com quem vai pular fora. Eu tenho que estar preocupado com a minha vida para refletir se eu sou ou não sou. Qual o caminho que eu estou seguindo nessa encruzilhada? Se eu vou servir a Deus ou os deuses? É uma atitude pessoal, não mais familiar. Então olha aqui, primeira carta de João também, muitos debandaram, muitos foram embora. Os apóstolos foram mortos e não foram mortos a tiros, metralhados, enforcados, não. Nós podemos ver Isaías, por exemplo, um profeta de Deus. Como que Isaías foi morto? Foi morto. Como? Colocar no paredão, fuzilou? Não. Penduraram ele e cerrou no meio. Para sentir bastante dor. Para morrer aos poucos e não de uma vez. É assim que o diabo faz. O diabo não mata de uma vez. Ele mata devagar. Ele quer ver o seu sofrimento, ele quer ver a sua agonia, e ele tem ódio mortal dos crentes. Então ele não vai matar o crente por fuzilamento. Os discípulos, os apóstolos, foram mortos esfolados, marravam nas carruagens e sentavam o chicote nos cavalos, e os apóstolos, muitos deles, alguns deles, foram arrastados pelas ruas de pedra de Jerusalém, até sair todo o couro e morrer esfolado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Foram mortos com grande humilhação. Está chegando a hora de acontecer o mesmo. Já aconteceu no Afeganistão e está acontecendo. Em várias partes do mundo isso já começou há muito tempo. Mas no Brasil agora está chegando a hora da nossa peneira também. De ser provados como ouro, ou nega, e agora está no momento de você escolher a quem você quer servir. É hoje, não é amanhã. Amanhã não tem mais escolha. A escolha que você fizer hoje é a sua oportunidade. Então olha o que está escrito lá em 1 João 2,9. Alguém começou a reclamar porque estavam indo pessoas embora. Vamos ler o 18 e o 19, para a gente entender melhor. 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Filhinhos, pega isso para você hoje. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Não gostam de Jesus. Odeiam Jesus, odeiam o cristianismo, odeiam os cristãos. Também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Quem lê a palavra sabe. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são
todos de nós. Então, meu irmão, só você sabe de que lado você está. Só você sabe o que você escolheu para você e não mais para sua família. Vivemos no tempo da graça. Favor imerecido. Favor de Deus. Ele provou que nos ama quando ele deu seu Filho unigênito, único da espécie, único que não pecou, para morrer por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ele provou que te ama, ele provou que me ama, morrendo por mim. E eu vou ter que provar que eu amo a Deus também com as minhas atitudes, dando a minha vida, se for preciso. Muitos de nós teremos que dar a nossa própria vida. Vamos ter que derramar o nosso próprio sangue ou então negar, sair fora. E aí a palavra de Deus diz, saíram de nós, Jesus, falando através do profeta João, do apóstolo João. Saíram de nós porque não eram de nós. Então não fique preocupado com quem vai sair. Eu já disse aqui nas lives e dei o exemplo, você já arrebentou pipoca com a panela destapada? Não duvide se amanhã os eleitos, ou hoje mesmo os eleitos, for aqueles que perseguem os cristãos, não. Não duvide disso, não. De repente esse é o projeto de Deus, não o meu, mas é o projeto de Deus. Não duvide, porque a peneira vai vir. Seremos provados pelo fogo. E já começou. Pai do Senhor, irmã Tânia. Então, não adianta espernear. Não adianta lutar. É Deus que luta por nós. E se Ele quiser que a gente vá para a fornalha, nós vamos para a fornalha para ser provado. Mas se eu for para a fornalha e Ele quiser me livrar, nem um fio de cabelo será queimado. Obrigado, irmã Tânia. Nada acontecerá sem a permissão de Deus. Por essa razão eu posso ficar tranquilo. Eu estou seguro, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem as alturas, nem a profundidade poderá me separar. E agora você tem que falar por você. Me separar do amor de Deus. Cada filho meu tem que falar por si. E eu só respondo por mim, na graça é assim. Não mais uma família, mas agora individual. O filho não levará mais a maldade do pai, como os filhos de Acã levou a maldade de Acã. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que decidir abandonar o pecado e aceitar o sacrifício de Jesus como pagamento dos seus pecados, essa viverá. E fica tranquilo. Se morrer, ressuscitaremos. Jesus disse, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu te dou a vida eterna e ninguém poderá te arrancar das minhas mãos. Então, meu irmão, não sei por que tantos cristãos preocupados. Eu estou fazendo a minha parte. Eu não tenho que convencer ninguém, porque cada um tem a sua escolha. Eu preciso expor a verdade da palavra de Deus. É-me imposta essa condição e ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se for negligente, aí o pecador serei eu. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acreditar. Não importa quem seja, todo aquele que crer, ele é o poder de Deus. É a palavra de Deus que opera milagres, que opera salvação. Todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus e é essa palavra de Deus que eu quero pregar. É essa palavra que fará o milagre, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir brá, brá, brá? Não. Ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o justo viverá da fé, e disse o próprio Deus, se ele recuar, se ele desistir, se ele mudar de posição,
a minha alma não tem prazer nele. A fé e o amor são os únicos elementos que são fundamentais na vida do cristão. Se ele não tiver amor, se ele não tiver certeza, a sua vida cristã é toda perdida. Ele joga tudo no lixo se ele não amar os outros que são contrários. Jesus explicou muito bem: amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Não fica com raiva, não fica magoado. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então deixa Jesus tirar amargo do seu coração. Pede ele para tirar. Porque se ele não tirar amargo do seu coração, se ele não tirar o ódio, se ele não tirar o rancor, você não vai conseguir cumprir a segunda parte, que é amar. Porque cada um de nós somos livres. Eu preciso amar as pessoas do jeito que elas são, com suas opiniões, porque elas têm direito de escolher. Então eu preciso desejar o bem das pessoas que me odeiam, que desejam o mal para mim. Jesus disse: se você amar aqueles que te amam, o que você está fazendo demais? Qual é a diferença? Os ímpios também não fazem assim? Não amam aqueles que gostam deles? Mas odeiam aqueles que são contrários. Então, irmão, cada um de nós responderá por si mesmo. Então não fique preocupado com quem vai embora. É a escolha da pessoa. Jesus disse: eu sou a porta. E aqueles que entrar por mim, entrará e sairá. A hora que quiser, pode ir embora. Liberdade total. Não quer Jesus, não? Quer seguir os deuses dos Astarote, dos amorreus, dos cananeus? Liberdade total, meu filho. Vá. Você pagará o preço por si, eu pagarei o preço por mim. Não se preocupe. As pessoas têm direito de escolher. Eu estou aqui apenas expondo a verdade bíblica, não para obrigar você. Estamos em uma encruzilhada. Pergunta para Deus: Senhor, tem dois caminhos. Para onde eu vou? Senhor, eu não quero errar. Senhor, eu estou errado? Faça a prova com Deus. Pede para Deus um sinal. Gedeão pediu. Pode pedir coisas impossíveis, ainda dá tempo. Mas depois da escolha errada, depois de apertar o gatilho, não tem mais jeito. Aí é pagar o preço. Pagar o preço pelo meu erro ou desfrutar do meu acerto. Ninguém está enganado. E eu estou aqui esclarecendo biblicamente. Mas não tem ninguém mais enganado. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe quem é quem. É muito fácil de escolher hoje. A luz está aí. Ninguém poderá dizer que foi enganado. Mas é hoje. Escolhei hoje. Olha o texto que nós estamos lendo. Escolhei hoje. Porque amanhã não dá mais. Amanhã ou você comerá pão e mel, ou comerá o pão que o diabo amassou. Vai depender da sua escolha. Não é o pão que o homem amassou. É o pão que o diabo amassou, segundo o nosso ditado. Porque não é o homem. Por essa razão não devemos odiar ninguém. Porque o homem é apenas um instrumento usado por Deus ou por Satanás. O homem escolhe por quem ele quer ser usado. Se ele está mentindo, se ele está matando, se ele está destruindo, ele está sendo usado por Satanás. Agora, se ele está abençoando, ele está sendo usado por Deus. Então não se preocupe não, cada um tem o direito de escolher. E talvez pela escolha de alguns, amanhã estaremos na peneira de Deus. E é necessário.
É necessário que essas coisas aconteçam antes que Jesus venha buscar a sua igreja. A grande tribulação está escrito na Bíblia. E a grande tribulação é para os crentes. Mas no meio da grande tribulação, a última trombeta soará. E é preciso se manifestar o anticristo. Sem a manifestação do anticristo, Jesus não virá. O apóstolo Paulo deixa isso claro. E pelos acontecimentos bíblicos, a gente está vendo que estão nos últimos dias. Viu esse texto que a gente leu aqui? Estamos nos últimos dias. Então, meu irmão, Bíblia. A Bíblia amarga. Quando Deus chamou Ezequiel, o Ezequiel dá o testemunho dele e diz assim: e aquele que estava no trono me entregou um livro, escrito por dentro e por fora, e disse: coma esse livro. E Ezequiel, ali na visão dele, ele disse que começou a comer esse livro. Eu também comecei a comer esse livro há 30 anos atrás. Coma esse livro. E ele disse que esse livro amargava como fel. Muitas vezes, quando você começa a conhecer a palavra de Deus, ela amarga como fel, porque ela bate contra todos os seus conceitos. Ela exige uma mudança que você não quer na sua vida. Ela exige um sacrifício, ela exige que você renuncie seus próprios desejos, sua própria vontade, para que a vontade de Deus seja feita, e isso aí amarga como fel. Ela fere você. A palavra de Deus é como espada de dois gumes. Ela fere você. E ele diz que começou a comer aquele livro. É a Bíblia, é a palavra de Deus. E amargava como fel. Mas aquele que deu a ordem para ele falou: continue comendo. Continue comendo, não pare. Está amargando? Coma assim mesmo. Ele continuou comendo esse livro. Esse livro que veio do trono. E daqui a pouco amargou, mas daí a pouco ficou doce como mel. A palavra de Deus amargou muito na minha vida, porque ela bateu contra tudo que eu acreditava, contra tudo que eu queria. Eu tive que abandonar muita coisa que eu gostava. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mude de lado. Siga o caminho certo. E aí a gente tem que deixar tudo. Aí eu tive que ir contra tudo e contra todos. Mas depois de um tempo, aí amargou muito, viu? Mas depois de um tempo começou a ficar doce como mel. Hoje eu tenho uma alegria, um prazer em estudar a palavra de Deus, um prazer em mostrar o que está escrito nela, porque isso é doce como mel na minha boca. Não preciso fazer nenhum esforço para estar aqui, não preciso preparar nada, mas eu comi essa palavra. Quando eu me converti em 92, eu caí de cara na palavra, de capa a capa, várias e várias vezes. E ela começou a amargar, fez eu mudar meus conceitos. Muitas ideias que eu achava que eu estava certo, a Bíblia me mostrou e disse que estava errado, eu tinha que seguir por esse caminho. Eu tive que me converter, porque converte todo dia você vai deixando coisas para trás que não agradam a Deus e mudando de posição. Passaram-se 30 anos e hoje essa palavra é doce como mel na minha boca. Tenho muito prazer, por essa razão eu vivo nas praças. Eu saio daqui para Minas, vou trabalhar. Fui para Minas pensando em ganhar um dinheirinho para pagar as contas do fim do ano, que vem muitas, né? Nas pães de café. Mas a primeira ideia é pregar o evangelho, ir para as praças. Aí eu vou para lá para ir para as praças. O que está na minha mente é ir pregando essa palavra que me dá tanto prazer de pregar, de falar das maravilhas de Deus. Aí Deus vai abençoando. Aí a grana vem automaticamente.
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Só isso que eu preciso buscar. E todas as outras coisas vos será acrescentada. Ou as demais coisas, tem versão que diz que as demais coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, deleita-te também no Senhor, prazer em servi-lo. Tem que ser doce como o mel, não é obrigado, não é mandado por ninguém, mas por livre, espontânea vontade, por prazer, deleitando em servir ao Senhor, e aí o resto é com Ele. E Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega a tua vida ao Senhor, totalmente, 100%, deixa Ele levar. Primeiro o reino dEle. E confia nele. E Ele tudo fará. O mais Ele fará. Você só tem prazer em servir. Você só se entrega. Você só confia. E o resto é com Ele. Então eu tenho experimentado isso na minha vida e isso aí é doce como mel. Aí dia a dia você vai se entregando mais. Aí como eu sempre digo, hoje eu queria falar de outra coisa. Mas hoje encerra esse período, encerra esse ciclo. Escolhei hoje a quem deve servir. Essa decisão pode marcar a sua eternidade. Essa decisão que muitos tomam no último momento de sua vida, mas ainda deu tempo, como aquele ladrão da cruz que estava do lado direito, ali na hora já dos últimos minutos, últimos momentos de sua vida, reconheceu. Nós estamos aqui morrendo porque nós merecemos. Esse aí nenhum mal fez. Repreendeu aquele que estava falando mal de Jesus, blasfemando. Olhou para Jesus e orou, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ali nos seus últimos momentos de agonia. Senhor, dono de tudo, lembra-te de mim quando entras no teu reino. Recebeu uma promessa. Reconheceu Jesus como dono, como Senhor, como Rei dos Reis. Acreditou na sua ressurreição. Lembra-te de mim quando o Senhor ressuscitar, porque eu sei que o Senhor vai ressuscitar. Quando o Senhor estiver no teu reino, reinando, lembra-te de mim. Esquece de mim não, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Eu sou um pecador, estou aqui porque eu mereço, mas não esqueça de mim, não. Recebeu uma promessa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele dia morreu quem estava do lado esquerdo, quem estava do lado direito, quem estava no meio, que é Jesus. Ele veio fazer a paz, por isso ele ficou no meio. Ele é o príncipe da paz. Só ele pode pacificar a igreja. Só ele pode pacificar uma nação. Só ele pode pacificar o homem com Deus. Ele é o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Só ele tem esse poder. Obrigado, Matano, obrigado, Imanildo. Não estou aqui para persuadir ninguém, mas o Espírito Santo sim. É ele que convence o homem do erro, do pecado, da justiça e do juízo. E a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, não o que o diabo diz. Se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Percebeu que é Deus que está falando? Mude. Vai ser difícil? Vai. Porque naturalmente eu quero fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. Aí é renúncia mesmo. É renunciar meu próprio eu, meu próprio desejo, minha própria vontade. Isso não é fácil. Nós sabemos que não é. Mas Jesus disse: aquele que quer vir após mim, pegar o caminho certo, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz, o seu sofrimento. E me siga. Você está seguindo quem? Aí Jesus disse: quem não é comigo, contra mim é.
Quem não ajunta, espalha. Todo reino dividido contra si mesmo será devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Nós somos o povo de Deus. Eu tenho que decidir de que lado eu estou. Eu estou do lado de Jesus ou contra Jesus? Eu estou juntando ou estou espalhando? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou espalhando? Eu estou aqui tentando espalhar? Ou eu estou tentando juntar? Estou deixando Deus usar a minha vida para abençoar ou para amaldiçoar? Cada um julgue a si mesmo, porque ninguém responderá pelo outro. Coletivamente, sim, sofreremos todos juntos, mas cada um terá a sua recompensa pessoal. E essa recompensa pessoal será o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ninguém vai para lá porque quer, vai ser lançado. Esse lugar não é para seres humanos. A Bíblia diz que foi preparado para o diabo e seus anjos, mas quem segue o diabo é para lá que vai. E só eu sei a quem eu estou seguindo, pelas minhas atitudes. As outras pessoas sabem, mas não podem julgar. Pelas minhas atitudes, as pessoas sabem de que lado eu estou, mas não pode julgar, não pode condenar. Julgar é condenar, tá? Por que não pode condenar? Porque ainda que essa pessoa esteja escorregando no abismo, ou esteja no fundo do poço, assim como aquele ladrão que estava do lado direito de Jesus, se invocar o nome do Senhor, será salvo. Eu não sei o que aconteceu na vida da pessoa nos seus últimos segundos de vida. Aí eu falo assim, essa pessoa foi para o inferno porque tomou a direção errada baseada na palavra de Deus. Mas eu não sei o que aconteceu nos últimos segundos da vida daquela pessoa. Por essa razão eu não posso julgar ninguém. E se aquela pessoa, como aquele ladrão da cruz, reconheceu o seu erro ali na hora, nos seus últimos batidos do coração, e disse, Senhor, me salva, socorro, eu errei, eu pequei. É isso aí que é a tônica da salvação. É reconhecer que errou, que está errado. É reconhecer que está entrando, que entrou pelo caminho errado. Jesus resgata na mesma hora. Ele veio para nos resgatar das garras de Satanás. Basta uma oração sincera. Basta um pedido de socorro sincero. Basta reconhecer que está perdido sinceramente e imediatamente é salvo. Aí talvez falte um segundo para a mente apagar. Aí eu não posso julgar. Eu não posso dizer que foi. Por essa razão, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, acho que é Romanos 12, vamos conferir. Não diga em teu coração quem subirá ao céu, quem descerá ao inferno. Você não sabe? Acho que é Romanos 12, deixa eu ver aqui. Para não ficar na palavra de homens. Na palavra de Deus, Romanos 12, se não me falha a memória. Acho que é Romanos 10. Sempre palavra de Deus. Aqui vai ser sempre a palavra de Deus. Romanos 10. Deixa eu achar aqui onde está. Versículo 6. Olha o que diz lá. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não diga em teu coração, nem pensar. Não tem direito nem de pensar. Quem subirá ao céu? Isto é trazer do alto a Cristo. É dizer que o sacrifício dele não foi suficiente. Ou quem descerá ao abismo? Isso é a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Versículo seguinte, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na sua boca, no teu coração.
E esta é a palavra de fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Certeza absoluta, promessa da palavra de Deus. Será salvo. Por que será salvo? Visto que com a boca, com o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, seguir os padrões bíblicos, garantia total. Então, quem sou eu? Se é com o coração que crê, como que eu vou saber se você crê ou não? Como que eu vou te julgar? A peneira vem aí. Essa peneira de Deus, porque tem o joio e o trigo. Está aí tudo no meio do povo de Deus. Joio e trigo. O joio é palha. Palha pega fogo. Palha não subsiste ao calor. Então, na hora que vier a provação, quem é palha, vai se queimar. Quem é trigo, ficará. A Bíblia não fala para o mundão, tá, Imanildo? Ela fala para a igreja. A mensagem bíblica é para a igreja. Ela não fala para o mundo. O mundo jaz no maligno. A igreja pertence a Jesus. Então, filho corrige, pai corrige filhos. Então, Deus, como nosso pai, ele corrige a gente. Então, o que está escrito na Bíblia não é para o mundão. O que está lá no Antigo Testamento era para Israel. E o que está hoje no Novo Testamento é para a igreja. Não é para quem vive lá no mundo alienado de Deus, zombando de Deus. Não. A Bíblia é uma carta escrita para os filhos, para o povo de Deus. Então ela está dizendo aqui no meio tem joio e tem trigo. O trigo. Aí alguém, Jesus ensinar para a gente, alguém lá disse, olha, o inimigo veio à noite e semeou joio no meio do trigo. Trigo dá fruto, joio não dá. O joio é erva daninha, só atrapalha, só sufoca o trigo. Está cheio dentro da igreja. Sistema religioso que eu falo, né? Prefiro falar assim, porque a igreja de Jesus é santa, é pura, é imaculada no meio desse sistema. Então o joio está aí, no meio do trigo, como igreja, mas não é igreja. Parece trigo, mas não é trigo. O joio e o trigo, para quem olha ele em folha, é tudo igual. Mas na hora de produzir fruto, quem produz fruto é só o trigo. O fruto do trigo serve para fazer pão, serve para fazer bolo, vai alimentar os outros. Mas o joio não produz nada. O joio só produz palha. Para que serve? Aí disseram para Jesus, na parábola, alguém semeou joio, veio de noite e semeou joio. O diabo só anda de noite, na escuridão da mentira, por isso que não pode falar a verdade. Porque se falar a verdade, mostra a podridão que há no joio. Aí querem proibir você de falar a verdade. E aí alguém sugeriu, dentro da parábola, disse assim, Senhor, quer que a gente arranque o trigo? Que arranque o joio? Jesus falou, não, não arranque. Deixa crescer junto, para que se for arrancar o trigo, não prejudique, arrancar o joio não prejudique o trigo, porque eles são iguais. Aí você vai arrancar um pé de trigo pensando que é joio e não é joio. Você não sabe quem é quem. Nós não sabemos quem é quem dentro da igreja. Quem é e quem não é. É cada um que sabe quem ele é. Está baseado na palavra. Se ele está na palavra, ele é trigo. Se ele está fora da palavra, ele é joio. Então, Jesus disse, no dia da colheita, os anjos separarão. Os anjos farão a colheita. Os anjos têm uma visão mais aguçada, uma visão espiritual, aquela que nós não temos. Então os anjos farão a colheita. É a volta de Jesus. Não vai vir com alarido e voz de arcanjo? Os anjos recolherão aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Como? Os anjos vão vir recolher.
Aqueles que morreram sem Cristo, era só nominal, aqueles continuarão lá, para a perdição eterna. Os anjos sabem quem é joio e quem é trigo. Eles virão com Jesus. O toque da trombeta é a chamada tanto para os crentes e a chegada da colheita. E aí o que Jesus disse? No final, o joio será colhido e lançado no fogo, onde só há pranto e ranger de dente. O trigo será recolhido ao celeiro, a nova Jerusalém, que descerá do céu. Então, meus irmãos, a Bíblia é muito clara. A gente erra porque quer ou porque não dá ouvidos à palavra de Deus. Por essa razão está dizendo, se ouvires hoje, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Amém? Pai, nós te louvamos mais uma vez pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor revela aos pequeninos as maravilhas do teu reino, esconde dos arrogantes, dos prepotentes. O Senhor é tremendo, é maravilhoso. Por essa razão, nós não temos outra atitude a não ser exaltar, louvar e glorificar o teu nome. Receba o nosso louvor em forma de gratidão por tudo que tu és e por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Fica conosco. Nos orienta nessa encruzilhada. Se eu tiver errado, Senhor, me mostra o caminho certo. Se esses irmãos que passaram, que viram esse vídeo, que estão vendo esse vídeo, estão errados, se a vontade do Senhor é outra, Senhor, mude a nossa direção. Convença-nos através do teu Espírito, porque nós queremos seguir as tuas orientações e não as nossas ideias. E fazemos essa oração, confiado na tua direção, em nome de Jesus. Abençoa o Brasil, abençoa nossa pátria, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, que clama pelo teu nome. Sara a nossa nação, cura as nossas feridas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe Manildo, Deus abençoe Mantana, todos que estão aqui, aqueles que comentaram, Valdomiro, né? Seja bem-vindo, Valdomiro. Maria, acha, uma coisa assim. Obrigado pela sua presença. Passou várias pessoas por aqui, mas eu estava focado. Me desculpa aí. Essa é a última mensagem nesse sentido, tá? A partir de amanhã, aquele que foi eleito, eu vou estar orando, pedindo a Deus que dê sabedoria a essa pessoa, seja ela quem for. É assim que a Bíblia me ensina, e é assim que eu estarei fazendo, e é assim que você deve estar fazendo, mas escolhei hoje, porque amanhã não dá mais. O arrependimento depois da hora não resolverá a situação. Amém? Que Deus abençoe sua vida, seu dia, sua família. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Graça e paz. Fiquem todos na paz. E obrigado pela presença. Sua presença é o meu maior presente. Obrigado, Mantana, pelos mimos. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz.